Cara e xadrista, tá bem com você? Sou André Basso, treinador de xadrez. Tô gravando esse vídeo. Se você não sabe, tá acontecendo um torneio bem importante na Croácia. Os melhores jogadores do mundo estão jogando esse torneio. E vou analisar uma partida para você, uma partida que eu achei bem instrutiva. Você vai ver Topalov de brancas contra Lagrave de pretas, o MVL. E vamos ver essa partida que vai ser bem interessante, uma Índia do Rei. Lembrando que a partida deles é uma partida de 25 minutos, o ritmo rápido, então vai conter algumas imprecisões por conta do ritmo, eles não puderem jogar igual você está acostumado a acompanhar os torneios como de candidatos, torneios que aí os jogadores têm horas para jogar as partidas. Aqui é 25 minutos com 15 de acréscimo. Então aqui o Topalava jogou lance D4 e veio aqui o lance cavalo F6. Seguiu aqui com C4, G6, cavalo F3 e bispo G7, estamos aí na Índia do Rei. Índia do Rei, que é uma defesa muito interessante para quem já está mais avançado no xadrez. Se você está começando a jogar, eu não recomendo tanto jogar uma Índia do Rei, porque a Índia do Rei você vai cair em posições que vai precisar saber muito sobre meio jogo, momento certo de fazer rupturas, momento certo de atacar. Não é como as aberturas tradicionais, defesas tradicionais, que você tem o centro e você vai jogando aos poucos. Então, se você não souber jogar Índia do Rei, você corre muitos riscos de sofrer ataques prematuros, você corre risco de romper no momento errado e ficar ruim nas posições. Mas se você souber jogar, você vai tirar muito bom proveito dela. Aqui seguiu com Rock, P2, e já começou aqui as ideias de tentar rupturas, né? E o Lagrave jogou lance C5. Muitas vezes aqui acaba vindo lances aí como D6 e depois joga o C5 ou às vezes o E5. Nesse caso já viu o C5 direto. Se peão captura, dá para jogar lances como cavalo E4 e muito em breve esse peão já vai ser recuperado, não é uma questão. Ou às vezes lances até como cavalo A6 para reforçar é possível, né? A grande questão é que o bispo vai indiretamente atacar a torre e não permite uma defesa com B4, né? Esse peão chegando até aqui. Veio D5 e quando joga o lance D5 acontece algo bem interessante na posição. As pretas já sabem como vai ficar o centro, porque as brancas definiram já o avanço. E por fazer isso é mais simples jogar de pretas. Então aqui, por exemplo, se esse cavalo tivesse em C6 e levasse o lance D5, as brancas teriam ganho um tempo. Como isso não aconteceu, as pretas têm tempo de planejar e saber como que vai continuar a posição. Um grave erro dos jogadores na faixa de rei que está evoluindo, eles têm tendência de definir o centro muito rápido. Então eu estou dizendo que foi um erro do Topalov na posição, um lance totalmente jogável. Mas a grande maioria dos alunos que eu analiso partidas e começam a chegar para treinar comigo, cometem esse tipo de erro. Acabam jogando muito rápido um lance que define o centro e é muito fácil para o adversário planejar. Ainda mais quando é um ritmo de jogo rápido, né? Porque você não faz seu adversário perder tempo pensando. Né? Por exemplo, uma posição como essa, jogasse, por exemplo, cavalo C3 aqui. Cavalo C3 deixa aí várias possibilidades para o jogador de pretas na posição. Então, vai ter que pensar mais. Mas vamos seguir como foi a partida. Veio aqui E6, já buscando outra ruptura. Cavalo C3 e D6. Veio E4. E agora lembro que eu comentei. Como o jogador de brancas já definiu o centro e o cavalo não se movimentou ainda, as pretas têm liberdade total para definir a rota desse cavalo. Cavalo D7 parece não ser possível, porque depois que captura, o peão fica solto aqui, né? Pode ser uma dificuldade. Mas cavalo A6 é uma alternativa muito, muito interessante. Esse cavalo vai vir para C7. E o cavalo em C7, nesse tipo de posição, ele tem uma perspectiva bem legal. Porque ele pode muitas vezes capturar aqui em E6 e buscar essa casa fraca, que é a casa de D4. Ou em alguns momentos, ele aqui em C7, ele pode apoiar o avanço B5 e tentar chegar à casa D4. Então esse cavalo tem uma rota muito legal em A6. Então não considere esse cavalo no canto como ruim. Roque seguiu aqui cavalo C7. Bispo E3. E aqui ele jogou um lance que acaba não sendo muito comum nas posições de Índia do Rei, que é o B6. Porque muitas vezes o bispo acaba ficando nessa posição mesmo e vai jogar por aqui. Mas nesse caso, não parece que vai ter muita perspectiva por enquanto. Né? Tem a possibilidade de B6 e pode jogar bispo B7, que foi o que aconteceu futuramente na partida.
Muitas vezes é comum um lance A6 aqui na posição, ou A5 e depois o B6 também. São lances mais comuns aí. H3, e ele faz um lance típico nas posições de Índia do rei, que é você buscar a ruptura com F5. Então, para isso, tem que tirar esse cavalo daqui. É muito comum o cavalo vir para E8, em algumas posições. Aqui ele escolheu o cavalo H5. Veio D por E6. E agora é bem importante você escolher com qual peça você captura em E6. Com o peão, com o bispo ou com o cavalo. Tem 3 possibilidades aí para você. É muito típico ter confusões aqui, porque alguns jogadores vão falar, vou tomar com o peão porque eu libero a coluna F. Faz um pouco de sentido na posição. Vou tomar de bispo, meu bispo não ficar preso aqui na posição, né? Ter um pouco de mobilidade. Vai bater em C4, não sei. Mas, lembrando, né? Você trouxe seu cavalo aqui para C7 e a busca dele é pela casa D4. E você desocupou aqui, fazendo uma ligação com o bispo. E tem também um peão apoiando. Então faz todo sentido cavalo por E6 aqui, é o lance mais forte na posição. Dama C1, apontando aqui para a casa H6 junto com o bispo. E bispo B7. Torre D1. E agora ele faz um lance bem interessante na posição. O lance torre D1 não foi muito bom. Ó. Era melhor torre 1 aqui. Teria mais perspectivas. Você vai entender depois da sequência que as pretas fizeram aqui. As pretas fazem algo que não é tão recomendado em posições de fianqueto, que é abrir mão desse bispo. Quando você abre mão dele, essas casas ficam bem fracas. Porém, nessa posição, tem 2 cavalos ajudando na defesa. E futuramente ele pode pensar no avanço aqui do peão de F e trazer peças para defender aqui pela segunda fila. E ele faz o lance aqui, bispo por C3. E depois que captura, tá caindo o peão aqui de E4, né? Essa que foi a ideia do Lagrave. Por curiosidade, tomar de peão seria uma boa alternativa. Tem lances como dama F6, que apoiam uma entrada de cavalo em F4. E, por exemplo, porque joga um lance bispo D3 para defender esse peão. Já dá para jogar cavalo E4, já que já tem ameaça de cavalo por peão. Esse peão captura, tá caindo o cavalo de F3. Posição que é muito boa para se jogar de pretas. E logo logo a torre vai entrar pela coluna E. Vai ser uma posição bem tranquila de jogar. Na partida ele jogou dama por C3, bispo por E4 e fez o lance G3. Torre 8, só que eu tinha comentado porque torre 1, né, na posição, é que se a torre tivesse em E1, teria ideia de bispo H6 e teria aí um ataque indireto, né, sobre o bispo das pretas, né, e traria mais complicações. A torre em D1, apesar de bater nesse peão, não é o ponto importante nesse momento. Veio torre D2, ameaçando dobrar as torres, cavalo G7, e aqui ele jogou o lance G4. Aqui tá com a ameaça de cavalo F5 na posição, né? E cavalo F5, além da captura do bispo, que é um pouco incômoda, ameaça também a entrada do cavalo para a casa de D4, né? Juntamente com outro cavalo. Aqui jogou G4, enfraquecendo um pouco a posição, gerou 2 casas fracas. Então você percebe que o tempo todo o Lagrave ele cria casas fracas, né, na posição. Veio dama E7, por que dama E7? Porque agora vai vir torre D1 e ele precisa defender com torre D8. E agora cavalo H2. E o que acontece? A posição consolidou, as pretas conseguiram uma vantagem interessante. E no momento, agora tem um peão a mais, não está sofrendo nenhum grande ataque nesse momento, precisa ativar peças, né, e aproveitar as casas fracas. As casas fracas são essas aqui. E para aproveitar isso tudo, ele jogou o lance F5, que caso capture, o cavalo já ativa na partida. Aqui veio bispo H6, e bispo H6 ele abre mão dessa bela casa de D4, então esse lance foi uma imprecisão, hein? Não tem muito o que fazer, né? Lance talvez com F3, mas fica com mais buracos ainda. Não sei se seria uma boa opção, né? Mas aqui veio cavalo D4, e se ele não captura esse cavalo, o que foi acontecer a partida, fez torre por cavalo, teria aqui em seguida cavalo E6 e sempre teria um cavalo substituindo o outro na posição. Então veio torre por D4, peão captura, torre captura e cavalo E6.
torre D1. E agora com aquele monte de buraco na posição, dama H4 parece um bom lance. Bispo C1. O bispo estava sendo ameaçado aqui na posição. Cavalo G5. Agora todo mundo chegando no ponto H3. Bispo F1. F por G4. H por G4. E torre F8. Agora batendo no ponto F2. F4. E aquele jogo um lance bem interessante. Manda bispo A8 aqui na partida. Bispo A8 é um lance curioso. Porque imagine aí nessa posição lances aí como peão captura. Teria dama F2 e com mate, né? Então o bispo A8 até é muito curioso. Porque vocês, por que em A8? Não poderia jogar aqui em C6, em B7. Mas jogou em A8. A questão é o seguinte. Esse bispo, a função dele é tirar casas do rei e junto com isso tentar uma posição de mate, algo assim. E se você tem uma casa para o bispo que não vai atrapalhar ninguém e esse bispo não vai ser um tema tático, é a casa de A8. Às vezes o bispo em B7 poderia em algum momento ter uma ruptura aqui em C5 e a dama poder fazer alguma espécie de ataque duplo. Poderia ter alguma espécie de peças chegando aqui em direção ao bispo, ganhando algum tempo, mas bispo A8 é um lance que já resolve todas as dificuldades da posição. Veio C5, tomou com o peão de B, e aí já teria essa situação aqui do bispo levando a uma possibilidade de um ataque duplo. Estou nem dizendo que vai perder material, nada disso, mas é só para não ter dor de cabeça na partida. Dama cheque e torre F7. Torre F7 parece que tem essa ameaça de bispo C4, mas depois de cavalo H3, as brancas não tem muito o que fazer. Vai ter que entregar a dama, porque se vier com o rei para F1, vai levar mate. Então aqui depois de torre F7 jogou bispo D2, cavalo E4, bispo A5, e bispo A5 já perde aqui na posição, porque tem dama F2, e depois de rei H1, cavalo G3 com um cheque duplo e mate, né? Posição bem complicada, né? Então depois aqui estava perdida a partida, né? Talvez no apuro de tempo que ele acabou jogando esse bispo A5, poderia seguir bispo E1, mas a vantagem material está muito grande e a partida está praticamente definida. Então eu trouxe essa partida para você, é uma partida bem interessante, para você conferir a precisão dela, vou colocar na tela aqui, 76.6 para as brancas, o Topalov, e 90 das pretas, né? Teve um lance brilhante, foi aquele bispo A8 que eu comentei com você, mas é uma partida muito boa, você aproveitar aí as casas fracas e conseguir tirar ideias para usar nas suas partidas. Lembra você que abaixo desse vídeo tem um formulário de aplicação para treinar diretamente comigo no meu treinamento Hate Evolution. Entra lá e você pode treinar diretamente comigo e aprender muito mais sobre essas técnicas que eu estou comentando com você aqui. Um forte abraço, fica com Deus e até mais!